Continuando com a nossa aula, estamos falando da mecanização. Falamos então, que ela vai tirar o emprego de muitas pessoas. Quando eu tenho, então, uma vaga de emprego e 5 pessoas concorrendo a essa vaga de emprego, sabe que possibilidade isso dá ao patrão, ao empresário, ao dono desse estabelecimento, dessa fábrica? Isso dá para ele a oportunidade de pagar o quanto ele quiser. A pessoa necessitada de emprego, desesperada pelo emprego, vai aceitar essa remuneração, mesmo sendo muito baixa e mesmo sendo muito desvalorizadora do trabalho que esse trabalhador irá empregar. E é por isso que o capitalismo ele explora muito esse trabalhador. É a forma como o capitalismo vai encontrar de ganhar sucesso, de ser abrilhantado. É a exploração desse trabalho. Isso está dentro da ênfase do capitalismo, certo? Bem, a divisão desse trabalho também vai ocorrer. Lá no campo, lá na agricultura moderna, medieval, o que era feito? O campo ele era arado na mesma hora. As sementes eram jogadas na mesma hora. O campo era regado na mesma hora e a colheita era feita na mesma hora. Não tem uma parte do campo que ficava pronta primeiro e outra vinha depois, e aí você podia dividir o trabalho entre colhedores, aradores, plantadores. Não. O trabalho ele era igual. Todos faziam as mesmas coisas nos mesmos momentos. Dentro da indústria isso não vai acontecer, A indústria ela vai produzir o produto de uma forma muito mais rápida, por conta das máquinas, justamente, E isso vai tender a dividir o trabalho. Então, é uma fábrica de carro, você vai ficar com a parte da borracha, o outro com a parte do design, o outro com a parte do motor e assim por diante. Essa divisão do trabalho, ela vai gerar dentro da sociedade uma outra mudança. Vamos chamar aqui, para ficar mais fácil, de inveja. E por que a gente fala inveja? É que acontece que certas divisões, certas partes desse trabalho, elas vão ser melhor remuneradas, elas vão ter uma condição melhor no trabalho, ele não vai ser tão árduo, tão demorado, tão cansativo, tão prejudicial à saúde, e, portanto, serão mais cobiçados. Dentro do capitalismo, isso é muito bom. Isso faz o trabalhador, de fato, querer trabalhar muito, querer render para chamar a atenção do chefe, para conseguir uma melhor posição dentro do trabalho. E, de fato, é a forma como a nossa sociedade no Brasil vive, Se a gente não demonstrar um trabalho de qualidade, um abraço. Pode ir para casa, que eu vou chamar outra pessoa. Essa divisão do trabalho vai mudar a forma como o homem vê a vida. O trabalho era algo justamente só para você sobreviver. Para você ter comida em casa. Só para você ter uma casa. Hoje, o trabalho vai ser visto, a partir da Revolução Industrial, ele vai ser visto como uma forma de ser bem-sucedido. Então, se eu trabalho muito, eu já vou ser bem visto na minha sociedade. Nossa, olha como fulano trabalha. Caramba, chega em casa todo dia 9 horas da noite, 4 horas da manhã. Eu já estou vendo ele no ponto de ônibus. Nossa, que legal. Não é tão legal assim, não. Eu tenho certeza que esse moço que chega às 9 preferia chegar às 6. Da mesma forma que eu tenho certeza que ele não ia gostar nada de sair ele não gosta nada de sair às 4 da manhã. Eu acho que ele preferia sair às 7, às 8, Entra em ênfase novamente a exploração desse trabalho. A burguesia é uma classe social que já existia desde o renascimento urbano, na Idade Média, certo? As cidades elas passaram a surgir com ênfase nas feiras, na estimulação do mercado, que vai trazer inclusive de volta, lá na Idade Média, um sistema monetário que tinha caído quase em desuso durante o feudalismo. E a burguesia já existia desde então. Porém, o burguês ele não tinha status quase nenhum dentro da sociedade. Para você ter status, para você ser bem visto,
Você só podia fazer parte de duas classes: nobreza ou alto clero. Só. É aquela pirâmide que você, que já estudou feudalismo, deve estar lembrando, sabe? O rei lá em cima, a nobreza e o clero no segundo lugar e a plebe lá embaixo. Pois é, a burguesia, mesmo com dinheiro, mesmo bem-sucedida, está lá embaixo. Está lá na parte da plebe. A Revolução Francesa vai acabar com isso. Quando se instalou um sistema político na França chamada Convenção Nacional, essa convenção aboliu a monarquia, portanto, tirou a nobreza de lá. E, a princípio, Robespierre, líder dessa convenção, ele era extremista demais, ele era muito radical. Então, ele diz que a religião, ela só causou o mal e, portanto, ela deveria ser, não finalizada, mas minada. Então, tanto o clero quanto a nobreza vão fugir da França. E isso vai proporcionar um grande empoderamento da burguesia. Os burgueses são os únicos que têm dinheiro com o fim da monarquia. As terras, tudo que a nobreza tinha, tudo que a Igreja Católica tinha, foi leiloado na Convenção Nacional. Quem era a única classe social com dinheiro para comprar essas terras, com dinheiro para adquirir essas posses, pessoal? Era a burguesia. Se ela já tinha certo poder, agora ela vai se tornar poderosíssima. Com essas terras, com esse dinheiro, esses burgueses serão os primeiros empresários. E aí, esse operário que agora está vindo para a cidade, que sabe que a vida de camponês, ela vai ser dele pelo resto da vida. Ele sempre vai ser camponês. Não tem como ele se tornar um nobre, mas tem como ele se tornar um burguês. E aí, novamente, entra em ênfase o lance da exploração. Querer trabalhar mais, querer me dedicar, juntar dinheiro, adquirir as coisas, farão todas parte do capitalismo. A sociologia também vai abordar como um pensamento muito importante para o seu surgimento o iluminismo. Essa bandeirinha que está aí é a bandeira atual da França, mas ela nem sempre foi assim. As bandeiras de todas as monarquias da Europa, elas tinham o brasão da família real que governava no determinado país. No caso da França, era a família Bourbon. Mas quando Luís XVI é morto na guilhotina, eles incorporam essa bandeira tricolor, com cada cor simbolizando uma das premissas do iluminismo: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. É nesse âmbito, pessoal, que uma nova mudança vai acontecer na sociedade. As pessoas vão ver, dentro tanto do contexto industrial quanto do contexto da Revolução Francesa, que o escravo não fazia bem à sociedade. Não entendam mal, viu, galera? Não é que os iluministas eram bonzinhos, que os burgueses empresários pensaram: ai, poxa, tadinho do escravo negro, né, tá sofrendo há tanto tempo. Negativo, negativo. Acontece que ele, enquanto escravo, não recebe salário. Portanto, não tem como comprar o produto. É muito melhor eu libertar esse cara. Ele vai trabalhar, ele vai ganhar um salário, ele vai comprar o meu produto e assim por diante. Um ciclo econômico vai fluindo e fazendo o capitalismo, fazendo a sociedade sempre lucrar. Bom, dentro da sociologia existem 3 linhas teóricas, tá? Essas 3 linhas serão abordadas pela gente ao longo de todo o curso, certo? Hoje nós iremos falar um pouquinho da primeira delas. E bem, quais são essas linhas teóricas? A primeira delas, e é a que a gente vai abordar hoje, é a linha positivista funcionalista. Ela tem como fundador Auguste Comte. Pode ser que você escute alguém falando Comte, Comte, não tem problema, tá? Não existe ainda vestibular no Brasil que avalia a pronúncia de você. Então você pode falar Comte ou Comte, não tem problema. Como ele é francês, a gente fala Comte como correto, certo? E Émile Durkheim, também francês, e ele estabeleceu
as bases metodológicas do funcionalismo, que vem aí em parceria com essa teoria positivista, que a gente já já vai falar. A segunda linha é a materialista histórico-dialética. Ela foi abordada por um famoso filósofo, também assim, sociólogo, né? Talvez o cara mais infame, de acordo com a visão do capitalismo, porque foi aquele cara que pressionou o capitalismo tá errado, certo? Um alemão chamado Karl Marx, que mesmo não sendo propriamente um sociólogo, como a gente falou, foi o cara que assim fecundou, né? Como eu falei, ele era um filósofo, mas foi fundamental para o desenvolver dessa sociologia. E a terceira, a sociologia compreensiva, que ela é feita, ela é elaborada, identificada por um sociólogo também alemão chamado Max Weber. Todos esses caras a gente vai falar ao longo do nosso curso, viu, pessoal? Como dissemos, então, a primeira parte que nós iremos abordar vai ser o positivismo de Auguste Comte. Ele era francês, como eu falei, né? E através da Revolução Industrial, através dos acontecimentos da Revolução Francesa, Comte vai perceber que a filosofia, como a gente já falou, não servia tanto para avaliar a sociedade. Afinal de contas, volto a lembrá-los, filosofia é um estudo do homem, do ser, né? E aí ele vai pensar, vai, na verdade, assim, ranquear 3 estados que foram principais, né, no desenvolvimento da sociedade. O primeiro deles é o chamado teológico fictício. É aquele tempo lá atrás, onde todas as explicações da sociedade elas eram obtidas através da ficção, da teologia, do credo, né? Chove porque Deus quer, venta porque Deus quer, e eu não vou pensar em nenhuma outra possibilidade desses fenômenos acontecerem. Depois vem o estado metafísico ou abstrato, que ainda conta, sim, com a religião, mas começa a analisar, a elaborar pensamentos que veem esses fenômenos naturais de uma forma diferente, com nem tanta, vamos dizer, nem tanto dedo de Deus assim. E Auguste Comte vai criar esse terceiro estado, que, segundo ele, é fundamental para essa nova sociedade pós-industrialismo, pós-revolução francesa que tinha surgido. É o estado positivo científico. Agora, não vai ser mais Deus que vai explicar como a minha sociedade funciona. Não vai ser mais um estado metafísico que vai explicar como eu me porto na sociedade. E sim, um método científico, um método onde eu vou observar. Como dissemos no começo da aula, sociedade, ela tem um conceito. O que é a sociedade? Pessoas agindo de uma forma cultural idêntica, talvez religiosa idêntica, mas isso não é tão fundamental assim no mundo contemporâneo. Política idêntica, certo? O positivismo vai funcionar da seguinte maneira. Para uma sociedade ser bem estabelecida, ela tem que começar pelo princípio da ordem. Guarde essa palavra ordem, viu? E como é que é esse princípio da ordem? Bom, eu não crio uma sociedade do nada. Pessoal, bem nesse período onde o positivismo surge, inúmeros países ao redor do mundo, principalmente aqui na América do Sul, estavam buscando a sua independência. Aconteceu conosco em 1822, né? O pensamento positivista, ele avaliava que no surgimento dessa sociedade é necessário uma ordem, impor essa ordem, a criação de leis, de métodos que vão constituir uma moral, certo? Essa moral, ela é diferente de um lugar para o outro. Ela equivale à cultura,
aos valores éticos de cada cidadão, nesse caso, principalmente aí dos construtores dessa sociedade, né? No próximo bloco, a gente então vai ver como é que essa sociedade moral dentro do positivismo vai funcionar com essa chamada ordem. Já voltamos.